O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a... Olá, bem-vindos. Eu sou a Van e hoje falando mais um pouco de música aqui no canal, relembrando aí 30 anos que o Brasil perdeu um dos seus grandes poetas da música do rock, Cazuza, 7 de julho de 1990. Daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Aproveitando aí para falar mais um pouco de música aqui no canal, que é uma parte muito importante da minha formação aí, acredito que de toda aí uma geração que cresceu aí no final dos anos 80, 90, é muito do rock Brasil, né, que nós vivemos lá desde a época da Blitz, tantos artistas, tantas bandas de rock que nasceram nos anos 80 e marcaram aí seu nome na história do rock brasileiro, né, e entre eles Cazuza, né, formação do Barão Vermelho original, né, junto com o Frejá e os outros membros da formação do Barão Vermelho, e infelizmente vítima aí do HIV no início, né, dos estudos aí sobre o tratamento, né, infelizmente tantos artistas brasileiros e internacionais aí acabaram perdendo a batalha contra o HIV, uma época quando ainda a ciência ainda estava desenvolvendo, né, um tratamento, os remédios eficazes aí, né. Então, infelizmente, em 7 de julho de 1990, o Brasil perdia aí o grande compositor, poeta e cantor, né, vocalista, primeiramente do Barão Vermelho, depois em carreira solo, né, o Cazuza, filho o pai dele já era da Som Livre, ele cresceu no meio musical, né, tanto o pai dele quanto a mãe dele eram do Rio de Janeiro, já envolvidos com a indústria da música, e o próprio Cazuza, né, dizia isso em entrevistas, que ele cresceu em um ambiente onde ele conheceu muito da Jovem Guarda, da MPB, principalmente, então ele tinha uma formação muito rica, e isso acho que acabou se refletindo, né, não apenas na música da geração dele, mas, claro, nas letras que ele acabou escrevendo mais tarde, né. Eu lembro muito, pouco, claro, era muito criança lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, mas eu lembro de ter acompanhado muito da mídia, assim, acho que talvez o Cazuza tenha sido aí a primeira celebridade aí nacional que assumiu, né, que estava com HIV, e, deu entrevistas, falou sobre isso, né, numa época que todo mundo ainda tinha muito medo, não se conhecia, nada sobre o vírus, sobre a doença, né, era muito pouco, então todo mundo tinha um medo muito grande, era realmente uma espécie de uma sentença de morte, né, não tinha um tratamento, eficaz na época, né, então ele foi muito corajoso também nesse sentido. Então eu lembro de ter acompanhado na televisão, né, entrevistas, notícias ali depois, né, que ele veio a falecer, e revistas, né, revista Veja, tinha ali muitas matérias, entrevistas com ele, sobre a situação dele, sobre a obra, obviamente, mas também publicamente de como ele estava lidando, né, com a doença. E da parte do musical, obviamente eu escutava muito também de parte de rádio e TV, né, a Globo tinha, já algumas músicas deles lá, como o Brasil, né, que era abertura de novela, algumas músicas dele que, obviamente, eu acabava escutando ali como criança por influência ali da mídia, né, da rádio e TV da época. E depois eu acabei escutando,
né, principalmente ali na época do filme, né, da biografia do Cazuza, né, tem um filme muito bom, em 2004, se eu não me engano, com Daniel de Oliveira, né, numa atuação muito elogiada, né, realmente ficou bem impressionante, assim, a aparência, né, a semelhança física que o Daniel de Oliveira conseguiu fazer ali, principalmente na parte onde ele já estava debilitado fisicamente. E depois ali eu sempre, na verdade, eu acabei acompanhando, escutava já, conhecia as músicas, né, os maiores hits ali, tanto do Barão Vermelho, quanto da carreira solo dele. Mas eu acabei, assim, voltando mesmo a ouvir e conhecer mais a obra dele depois de assistir essa biografia, né, através do filme. E aí resolvi falar um pouco, e já estamos completando aí 30 anos, né, do falecimento, 7 de julho de 1990. O Brasil perdeu aí mais um dos últimos poetas do rock, da MPB aí nacional. E na fase do Barão Vermelho, ele teve, por exemplo, aqui tem no YouTube o, o show. Opa, alô, corta, volta. Então, junto ali na formação do Barão Vermelho, né, na primeira banda do Cazuza, eles tiveram momentos históricos no Rock in Rio, por exemplo, né, eles tiveram o sucesso comercial do Barão Vermelho, veio lá com Bete Balanço, né, que fez parte da trilha sonora aí de filme, e mais tarde também com o próprio Ney Matogrosso, acabou gravando músicas do Barão Vermelho, que ajudou muito a divulgar isso para as gravadoras, e para isso ser divulgado nas rádios e na TV, né, o Barão Vermelho demorou um pouco para estourar comercialmente, né, isso no filme também é retratado. E Caetano Veloso elogiava muito já as letras, né, do Cazuza, a composição do Cazuza já era bem elogiada por grandes medalhões da MPB, por exemplo. Né, e no Barão Vermelho tem um momento histórico, por exemplo, em 85, com o show no Rock in Rio, né, que o Barão vinha, o Cazuza, né, claro, e toda a geração dele ali de artistas vinha acompanhando lá o fim da ditadura, né, as eleições do primeiro presidente, a própria Constituição que estava sendo reformada ali nos anos 80, e vinha, claro, de toda uma repressão, de toda uma censura que aconteceu, né, a classe artística. Então isso se refletiu muito, né, na música também, e claro, com o Cazuza, nas composições, nas atitudes, né, na persona dele, né, ele tinha muito essa questão da liberdade, né, de expressão dele, conseguir, né, ele não tinha medo de falar o que ele pensava, usava palavrões, né, ele tinha uma forma bem pessoal, né, ele tinha uma personalidade bem distinta, e ele mostrava isso, né, eu lembro que o próprio sotaque dele, né, que eu aqui, não sei se vocês percebem, o meu sotaque aqui mais do sul, mais caipira, né, então eu estranhava, achava interessante, né, achava engraçado quando eu ouvia ali o sotaque da, da, da voz dele, né, sotaque carioca que ele usava muito, né, ele não tinha essa preocupação de trabalhar uma dicção ali, né, ele cantava como ele sentia, como ele sabia cantar, muito bom cantor, né, claro, isso fica bem registrado aí na obra dele. Mas ele tinha esse sotaque bem distinto, carioca, que ele não se preocupava, né? Isso fazia parte dele, então isso era bem interessante também, quando você ouvia ali, entre outros artistas, né, que tocavam no rádio e na TV ali da época também, né? Então, com o Barão ali fez muito sucesso comercial, e 85 foi um ano bem especial aí na vida da artística, né, na carreira do Cazuza, porque esse show de 85 no Rock in Rio, inclusive está no YouTube, aqui tem, vou deixar o link, aqui embaixo tem o show completo, que recomendo muito, e que, né, quem quiser assistir, conhecer, todos os hits do Barão aí, sensacionais, e Cazuza falando ali, agitando a galera sobre tudo que estava acontecendo no Brasil, né, as letras do Cazuza falavam muito, né, da parte
de hipocrisia da burguesia, da corrupção política, tudo que acontecia no Brasil ali dos anos 80, né? Quem viveu lá na época sabe o que era o Brasil, tanto a parte econômica, né, quanto política ali era desastroso, né? Só a parte artística e criativa acho que era legal, mas o Brasil passava por uma situação bem difícil, né? E isso, claro, ele não tinha medo de falar, né, de expor isso tanto nas letras quanto nos shows, né, nas posições dele. E em 85, depois daquele show lá histórico para a banda, ele resolve também lançar sua carreira solo, né, liberar aí toda a sua liberdade como poeta, como compositor, né, sem o crivo da banda. E aí vem o primeiro disco solo também no final de 85, é o Cazuza, esse disco aqui, já com uma boa produção, né, produção do parceiro dele, Ezequiel Neves, né, parece muito no filme lá o Zeca, que era amigo pessoal, produtor, ajudou muito tanto o Barão, né, na carreira do Barão, quanto na carreira solo, né, depois do Cazuza. Aí aqui fotos do J.R. Duran, inclusive abrindo aqui, né, o disco. Abrindo o disco aqui. E claro, já sempre provocador, né, a foto aqui no encarte. Inclusive lembra muito um disco dos Rolling Stones, o Stick Fingers. Né, lembra um pouco aqui a posição da foto. E aqui as letras, né? Uma época aí que você tinha que o encarte tanto aqui no disco de vinil, né, quanto nos CDs, depois você tinha geralmente as letras também para acompanhar. E aqui o primeiro disco solo dele, então já tem aí o grande hit, por exemplo, Exagerado, várias, Codinome Beija-Flor, que é uma balada que é das minhas favoritas aqui né, da obra do Cazuza, Só as Mães São Felizes, Boa Vida, Desastre Mental, Mal Nenhum, ali uma parceria com Lobão, Balada de um Vagabundo, Medieval 2. Então aqui na TV também tem muita coisa legal no YouTube. Por exemplo, o Misto Quente, era um programa dos anos 80 da Rede Globo, que era gravado na praia, lá no Rio de Janeiro. E isso tem um pouquinho no YouTube, né? Algumas gravações ali, inclusive dele. É bem legal também. Então, bela produção aqui, J.R. Duran, produção do amigo dele, Zeca, e um belo disco aí com alguns já dos grandes hits do Cazuza. Aí depois, já em 87, né, ele já continuava a carreira solo dele, tocava também com um Barão e alguns shows, e ele acaba, né, confirmando ali o diagnóstico, né, do HIV já em 87. E aí isso muda muito, obviamente, né, na vida e na carreira dele. E ele acaba usando isso também, né? Isso acaba se refletindo, claro, nas letras dele, que ele acaba usando isso de uma forma muito mais intensa, né? Ele já sabia, ele tinha uma consciência de que aquilo era... ele não teria muito tempo, infelizmente, né, de vida, com o histórico ali que a doença tinha ali nos anos 80. Ele continuou, né, gravando os discos, enquanto ele tinha condições ali físicas, e veio em 88 uma turnê ali com direção dos shows de Ney Matogrosso e esse disquinho aqui, O Tempo Não Para, Cazuza ao Vivo, gravado se não me engano, no Canecão, né, no Rio de Janeiro. Também tem isso aqui, ainda bem que tem isso no YouTube aí também, o show completo. Isso aqui eu acho que é um dos grandes shows aí ao vivo da MPB, do rock brasileiro, que se tem registro, né? Eu acho que valia agora, inclusive, aí os 30 anos da morte do Cazuza, aí um relançamento, uma remasterização, né? Inclusive do show, né? Do vídeo. Mas de qualquer forma está registrado, né? Isso aí fica bem registrado. E é aqui todos os grandes nomes aqui, né? Os grandes hits que o Cazuza compôs aí nessa última parte da vida dele, como Vida, Louca Vida, Ideologia, Todo o Amor que Houver Nessa Vida, que era do Barão, né? Codinome Beija-Flor,
O Tempo Não Para, que foi uma das grandes composições do Cazuza. Nosso Amor a Gente Inventa, e faz parte do meu show, né, que inclusive nesse show aqui fica bem gravado. Inclusive nesse show aqui fica bem registrado, né, essa última composição. Faz parte do meu show. Né, esse aqui, ele estava já... Isso é um show maravilhoso, assim, né? Inclusive ele estava fisicamente bem debilitado, né? Isso aqui dá para ver tanto nas gravações ali do show, quanto até no retrato que eles fizeram no filme, né? Com o Daniel de Oliveira, também a dificuldade que ele tinha para fazer os shows, já ali em 88, 89, já no final ali da vida dele, né? Ele acabou falecendo logo depois, em 1990, metade de 1990. E é o que ele consegue fazer aqui, né? O show é lindo demais. Tem nas imagens você consegue ver lá os pais dele, a mãe dele, a Lucinha, né? O pai dele acompanhando o show lá, cantando com ele. Bem emocionante, assim. E é uma das grandes gravações aí da música brasileira aí dos anos 80, 90, né? Que ainda bem que nós temos isso bem registrado, né? Inclusive está no Spotify. Pra que mentir, fingir que perdoou? Obrigado e fica aí nessa homenagem, que essa pequena lembrança a esse grande artista aí brasileiro, compositor, Cazuza.